a gravação. O bicho é uma máquina, Aí, né? ele colocou para gravar. Acho que fica mais fácil que gravar no celular. Sim, já pôs. Isso. Loiara, tudo ok? A gente posso fazer uma breve introdução e depois você começar? Claro, perfeito. Pode começar. Tudo bem. Então, pessoal, muito boa noite a todos. É com grande satisfação que hoje a gente trouxe a Loiara Oliveira para fazer um bate-papo com a gente. Inicialmente, a ideia surgiu no grupo de pesquisa Tec Agro, e aí, em concordância com a Loiara, a gente expandiu o convite para os demais alunos da agronomia, os demais alunos da FCAT e outros interessados. Vai ser um bate-papo bem dinâmico, né? Aproveitar a experiência da Loiara, ela que foi nossa aluna na faculdade, na primeira turma, né, Loiara, de agronomia. Exato, primeira turma. E hoje vem fazer um bate-papo com a gente. O autor da conversa, o Luiz Guilherme. Legal, cara, obrigado. O Luiz Guilherme, quem vai ser o mediador, que vai organizar o chat com possíveis perguntas, tá? Mas aí a Loiara vai fazer uma explanação da sua Pessoal, cortou, não estou escutando mais ninguém. Então, eu acho que o dele parou, não sei se... Loiara, Tá cortando do professor. Tá. Desculpa, então. Talvez a minha internet, então, que tá ruim. Loiara, eu terminei a apresentação, fique à vontade para começar a sua, tá? Para fazer um bate-papo com o pessoal, né? A gente agradece muito a sua presença. Obrigada, pessoal. Vou compartilhar então de novo a minha tela com vocês. Tá, aí vocês me digam quando estiverem vendo, tá bom? E aí a gente já começa. Já estamos vendo, já. Tá, então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. O professor já fez uma breve apresentação sobre mim, né? Eu sou a Loiara, me formei na primeira turma de Engenharia Agronômica aí da Unesp. Hoje eu trabalho na Mosaic Fertilizantes, então eu atuo como analista de marketing digital. Até o final da apresentação, eu explico para vocês qual é a dinâmica do meu trabalho, tá? Então, assim, só para deixar com um gostinho aí de curiosidade, para que vocês abram bastante a mente de vocês, principalmente para quem, de fato, agora está saindo para o mercado de trabalho, e mostrar para vocês que o mercado de trabalho para o agro, ele não é limitado apenas aos cultivos, de fato, plantação, ir para o campo. A gente vai muito além disso, tá? Então, mostrar um pouquinho para vocês essa minha experiência que eu estou tendo, né, na Mosaic Fertilizantes, e com isso também trazer um panorama sobre o mercado de trabalho e um pouquinho sobre a dinâmica também de entrevistas. Então, algumas coisinhas chaves para vocês que estão saindo agora e
que porventura já tenham até participado de algum processo seletivo, seja para estágio, seja para trainee, ou até mesmo entrevista de emprego, tá? Então, assim, são dicas e eu espero que vocês aproveitem ao máximo, tá bom? Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui de início para mostrar para vocês? Eu trouxe os avanços do país, então, com relação... Eu peguei os principais dados do último censo da CAGEG. Eu não sei se vocês conhecem a CAGEG, mas a CAGEG é um órgão que mensura o cadastro rural de empregados e desempregados. Então, nada mais é do que um órgão que faz essa avaliação de como está indo o desempenho do setor agropecuário no país. Então, até circulei aqui para mostrar para vocês que no último ano, no ano de 2019, o setor agropecuário, e aí eu falo no geral mesmo, o agropecuário, cresceu cerca de 18%. E por que eu trouxe esse dado para vocês? Porque é de extrema importância para quem está saindo mesmo para o mercado de trabalho, é entender, né, não ficar naquele escuro de que, poxa, eu estou vivendo numa situação agora de pandemia, como que vai ser amanhã? Será que eu vou conseguir um emprego? Como que está esse mercado? Será que eu vou conseguir ter uma inserção bacana? Quais são as minhas possibilidades? Então, assim, é para mostrar para vocês de que, por mais que a gente esteja num cenário, infelizmente, muito triste por conta da pandemia, o agro não para, né? Então, quando a gente escuta isso, isso nos enche, né? Porque, de fato, o agro ele não para, ele continua e a gente vê dados aí crescentes. E aqui ao lado eu também trouxe para vocês o PIB do Brasil. Esse é um dado mais recente, então eu trouxe no último trimestre, de janeiro a abril, que é o PIB do agro, que teve um crescimento aí de quase 4%. Isso dividido entre a agropecuária e a área agrícola. Então, assim, está incorporando nós todos aqui que estamos na reunião, né? Então, assim, isso equivale a 63 bilhões, isso num trimestre, tá? Então, assim, para mostrar para vocês de que o agro, de fato, ele está em constante expansão e a gente não para, por mais que a pandemia esteja aí batendo na porta da gente, tá? E aí, puxando isso, eu trouxe dois dados bem legais, né? Duas reportagens que eu vi há alguns dias, que mostra que nós estamos em bons ventos na agricultura, né? Que por mais que a gente esteja, igual eu retorno a dizer, num processo muito triste de pandemia, o setor agro, ele está, digamos que, entre aspas, intacto, né? Ou até com uma crescente, como que eu poderia dizer, uma crescente expansão gradual. Então, assim, não tivemos tantos impactos na agricultura depois da pandemia, tá? Então, assim, isso se deve a dois fatores. Eu até separei dois fatores para falar para vocês, que seria o primeiro fator, que é o desenvolvimento das lavouras e da pecuária. Então, eu não quis trazer para vocês aqui, porque senão ia ficar muito maçante. Mas nas pesquisas que eu fiz para poder trazer essas informações para vocês, tanto na parte do desempenho de lavouras e também da pecuária, a gente vem tido um crescimento excepcional. E com isso também, o segundo fator é a questão da produtividade. Então, nessa última colheita que nós tivemos, nessa última safra de verão, nós não fomos abalados logisticamente. Quando eu falo logisticamente, eu estou querendo dizer para vocês essa parte toda de transporte, tá? Então, assim, foi o que, de fato, ajudou a segurar a nossa agricultura. Não só o produtor lá no campo colhendo, que isso, de fato, foi acontecendo, mas também o depois disso, o transporte, né? O que eu vou fazer com essa soja que eu colhi? O que eu vou fazer com esse grão que eu colhi? Né? Então, assim, essa parte de abastecimento, de logística, de frete, isso continuou intacto, tá? O que nós tivemos algumas mudanças, tá? Isso eu até falo porque eu estou na Mosaic e eu trabalho em conjunto com alguns técnicos de campo.
eles agora, nesse período de pandemia, eles estão em casa, tá? Então, assim, a Mosaic mesmo, ela reformulou novos trabalhos para esse pessoal, então eles não estão mais a campo por enquanto, e eles fazem o trabalho do atendimento por produtor de casa mesmo, tá? Então, assim, por mais que a pandemia, né, retorno a dizer, esteja aí, os avanços da agricultura têm sido enormes, tá? E aqui eu trouxe agora, né, puxando um pouco para de fato, para o mercado de trabalho. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um dado do CPEA, né, que é o Centro de Estudos Avançados, ele é ligado à USP. Eu até indico para vocês, quando quiserem fazer algum tipo de pesquisa de mercado agrícola, use essa fonte, ela é muito boa, ela tem dados corretos, dados que vocês podem aproveitar em qualquer situação que seja pertinente, tá? Então, assim, eu até trabalho com uma moça que já trabalhou no CPEA e ela até me explicou um pouco da dinâmica que funciona lá. Então, é um órgão muito bem conceituado. Então, utilizem ele quando vocês tiverem a possibilidade. Então, dentro disso, eu trouxe para vocês o perfil do cenário em relação à redução de ocupações e o aumento da qualificação da mão de obra que permanece. Então, aí vocês vão falar, caramba, o que a Loera está falando aí? Então, nada mais é do que eu trouxe essa tabela para mostrar para vocês que o agronegócio ele foi classificado na posição de ocupação em categorias de emprego, que aqui eu trouxe para vocês a posição de ocupação dessa categoria de emprego e nível de instrução e o gênero. Então, eu grifei aqui para vocês os 2 primeiros trimestres para a gente fazer um comparativo aqui, do ano de 2019 e do ano de 2020. Então, até puxei uma flechinha aqui para mostrar para vocês que teve um aumento de formalização e crescimento no número de empregos com carteira assinada. Então, isso aí é um sinalzinho positivo para a gente que está no agro, né? Porque quando essa pandemia veio, muitas coisas foram especuladas. E uma delas foi, vai ter muito trabalho informal. Então, assim, vai ter uma crescente, um crescente número de pessoas que não vão conseguir emprego no agro, de fato, com carteira assinada, vão ter que procurar um emprego mais informal, digamos. E aqui os números mostram diferente, né? Por mais que seja um número ainda não seja tão expressivo assim, né? De 6 milhões e 300 para 6 milhões e 400, é um número tímido, mas é considerável, tá? De um primeiro trimestre de 2019, onde estávamos vivendo em situação normal, para um primeiro trimestre de 2020, que no final do primeiro trimestre a gente já começou a ser impactado pela Covid, então a gente consegue observar aí que a tendência é só a crescer, tá, pessoal? E assim também como o nível de instrução. Isso cabe bem aqui, né, no que a gente vive. Então, aqui temos agrônomos, temos quase, né, agrônomos, futuros agrônomos aí quase saindo aí do forninho, né, da Unesp. Então, aqui eu trouxe para vocês que o nível de instrução, né, de pessoas que procuram de fato se instruir, seja para zootecnia, seja para veterinária, agronomia, dentro do agronegócio, tem aumentado, tá? Então, as pessoas têm se capacitado mais para poder exercer cargos à altura, tá? Então, assim, é muito importante. Isso a gente pode até entrar, né, puxando um pouquinho do final para daqui para metade da apresentação. É muito importante isso, acho que vocês escutam sempre dos professores aí na faculdade, que é muito importante você estar sempre muito bem informado, muito bem instruído. Isso seja na sua graduação, na sua pós, no seu mestrado, no seu doutorado, tá? Então, assim, tenham sempre essa percepção e sejam bastante engajados, tá? Isso faz toda a diferença quando vocês forem entrar no mercado de trabalho e posteriormente entrarem numa empresa ou numa instituição de pesquisa, seja qual for a atribuição de vocês, tá?
Então, aqui eu trouxe para vocês só para ilustrar como que está hoje o cenário da ocupação de acordo com a qualificação dentro do agronegócio, tá? Então, aqui, né, puxando de fato o que é esse nosso bate-papo hoje, são os desafios, né? Como são esses desafios que quem está saindo do forninho da Unesp, né, saindo para o mercado de trabalho? O primeiro, pessoal, isso eu tiro por mim, tá? Eu baseei muito nas minhas experiências mesmo, é que a competitividade, tá? Então, assim, foi o que eu falei agorinha há pouco. Quanto mais instruído você for, melhor serão as suas chances, tá? Então, assim, você ser competitivo é porque você está no mercado, onde esse mercado ele tem pessoas dos mais diversos setores, segmentos. Às vezes você vai estar competindo uma vaga com uma pessoa que ela tem alguma coisa que é a mais que você. Então, assim, quando eu falo competitividade, é isso. O mercado é muito competitivo e você também tem que ser competitivo, tá? Então, quanto mais, eu não vou falar experiência, porque aqui já puxa no nosso segundo tópico, mas quanto mais você se mostrar engajado e você tiver esse espírito de competitividade, isso te ajuda, tá? Não deixar a peteca cair. Não deu aqui, ali na frente dá, tá? E um segundo ponto, que é um desafio também, é o primeiro emprego versus a experiência. E por que eu falo, por que eu coloquei um versus o outro? Porque eu passei por isso, né? Então, assim, é muito difícil, pessoal. Assim, você sair para o mercado de trabalho, você não saiam achando que eu tenho a graduação, beleza, eu vou conseguir diretão. Não vai, gente, não vai. É raro, são raros os casos de que você já sai com emprego. Você terminou a graduação hoje, você já está empregado. Pode ser que isso aconteça, isso realmente acontece em alguns casos. Às vezes você está fazendo um estágio, né? Já está no seu período de estágio supervisionado, e aí você já aproveita, né? Já tem a oportunidade de ingressar na profissão mesmo e no mesmo órgão que você está fazendo o seu estágio, tá? Só que ao mesmo tempo que isso pode acontecer, pode não acontecer. Então, esse foi o meu caso. O meu estágio supervisionado foi na APTA, aí em Adamantina. Eu sabia, né, que quando eu terminasse o estágio, não teria possibilidade de eu ser efetivada, até porque a APTA é um órgão público, e por ser um órgão público, exige que você participe de... Como que eu posso dizer? De concursos, né? São feitos concursos para você ingressar. Então, eu também saí lá da APTA num período onde não estavam tendo nenhum tipo de contratação. Então, essa parte de primeiro emprego e experiência pega bastante, tá? Então, vou falar para vocês a real, que pode ser que aconteça quando vocês saírem e não, né, no mundo real mesmo. Se vocês saiam e não consigam um emprego logo que saiam do estágio, uma das coisas que aparece aí como desafio é a experiência, porque a experiência que nós temos quando saímos aí da graduação é só as experiências que a gente teve em experimentação, experiências que a gente teve em estágios, laboratório. Então, assim, esses são tipos de experiências que a gente tem. Só que eu vou falar para vocês, não desanimem quanto a isso, e não ter essa experiência de fato de ter experiência de emprego para você conseguir um cargo, tá? Então, assim, é de grão em grão, é devagarzinho que você chega lá, tá? Isso, até dentro disso, a gente pode puxar um leque aí para qualificação e habilidades, tá? Então, assim, quanto mais qualificado você for, eu não estou dizendo... Por exemplo, porque assim, a gente tem diversos perfis, tem pessoal que sai da graduação e
Poxa, eu vou direto para o mestrado. Ok, cara, joinha, beleza, maravilha. Tem aqueles também que vão sair, vão querer meter a cara no trabalho numa empresa. E tem aqueles também que a gente sabe que vai de acordo com as possibilidades, né, com as oportunidades que vão surgindo. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu entrei na graduação sonhando em dar continuidade nos meus estudos, ingressando no mestrado e depois partindo para um doutorado. Na minha cabeça, eu tinha colocado que eu entraria na faculdade e só sairia de lá quando eu já fosse doutora. E o mundo, né, a vida prega peças na gente, né? Olha a posição que eu me coloco hoje, né? Eu sei que eu estou há menos de um ano na Mosaic, mas posso dizer para vocês que a minha cabeça com relação a isso já mudou bastante. Então, assim, nesse caso, eu fui de acordo com a oportunidade que eu tive, tá? Então, assim, basicamente são esses desafios que vocês, que eu enfrentei, que pode ser que a gente venha enfrentar outras vezes, tá? Então, assim, fiquem ligadinhos na qualificação. Então, se durante a graduação você puder fazer um curso à parte, faça. Se você vê que vai agregar no seu currículo, que vai te ajudar lá na frente, faça. Se você tem algum tipo de habilidade, potencialize essa habilidade que você tem, porque isso vai te ajudar em algum momento, seja numa entrevista de emprego, ou seja até mesmo para você conseguir aquela tão sonhada vaga, tá? E aí eu coloquei aqui esse slide porque é justamente onde eu entro que eu posso falar para vocês onde eu estou inserida, né? Aí eu coloquei aqui o agro é versátil. Cara, e o agro é versátil demais, tá? Então aqui eu trouxe algumas profissões, né? Algumas atribuições que a gente vê no dia a dia. E aí eu queria puxar aqui para vocês a parte de tecnologia, tá? Então, assim, eu sei que vocês têm uma disciplina, vocês têm algumas disciplinas aí voltadas à parte de tecnologia, e digo para vocês que a tendência é essa, tá? Então, quem gosta de tecnologia mesmo, quem pensa em ir para essa parte de tecnologia, marketing, função, alguma coisa relacionada a páginas, cara, investe nisso porque dá muito certo, tá? É um mercado que está crescendo muito, e aí eu posso dar o meu exemplo, né? Eu saí da graduação, eu não tinha ideia nenhuma da onde eu ia, onde eu conseguiria arrumar um emprego, né? E aí eu tinha pensado, falei, poxa, eu vou prestar o mestrado. Aí, nesse mesmo tempo, eu falei assim, eu vou tentar entrar no mercado de trabalho antes. Por quê? Para tentar ter uma experiência primeiro, e aí depois eu dou continuidade nos meus estudos. E aí, por que eu falo dessa parte de tecnologia? Por que a Loiara está falando tanto da tecnologia? Porque é onde eu estou inserida hoje. Então, eu não imaginava que eu estaria trabalhando com marketing digital, e é por isso que eu até comentei com vocês no início, estejam com a mente de vocês muito aberta quando forem para o mercado de trabalho, tá? Porque vocês vão surgir, né, na verdade, diversas oportunidades que às vezes não está nem dentro do escopo daquilo que você trabalhou na sua graduação, tá? Então, eu trabalhei com o professor Samuel, ele foi meu orientador de TCC, eu trabalhei com ele um pouco mais de um ano, a gente trabalhou desde o início, eu queria trabalhar com algodão, eu amo algodão, é minha cultura favorita, e quando o professor entrou e foi dar aula para a gente, eu, né, prontamente corri até ele e falei assim, professor, quero ser orientada pelo senhor porque eu quero trabalhar com algodão. Então, assim, essa era a minha meta, esse era meu sonho, desde meu sonhinho de princesa, sabe? Tá lá na lavoura de algodão, tá lá trabalhando com algodão. E, de repente, eu tô no marketing digital, que teoricamente não tem nada a ver, né? Mas tem sim, tem muito a ver. Então, quando eu digo para vocês, invistam na tecnologia, por mais que às vezes você não vai trabalhar com aquilo diretamente, em algum momento você vai ver. E se você tiver o conhecimento, te ajuda muito, tá? Eu não tinha esse conhecimento.
eu prestei a vaga, né? Essa vaga surgiu para mim. E aí eu prestei a vaga e eu sabia que era para ser analista de marketing digital, só que de fato eu não sabia o que um analista de marketing digital fazia. E aí depois eu fui entendendo. Então, assim, até o final da apresentação eu explico para vocês mais a fundo qual é a minha função hoje. Então, assim, uma dica dentre essas profissões aqui que eu coloquei para vocês, a gente não precisa pontuar porque tá aí, né? Todo mundo já conhece. Mas uma dica que eu dou para quem de fato quer sair da graduação e quer enfrentar o mercado de trabalho sem ir direto, por exemplo, para uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa do tipo, se dedique, né, tenha a dedicação de enfrentar primeiro os cargos mais operacionais. Então, esses cargos operacionais é de fato você colocar a mão na massa. Por que eu digo isso? Porque com isso você consegue adquirir mais maturidade e conhecimento para que futuramente você consiga alcançar cargos mais estratégicos, tá? Então, assim, não é regra, não está escrito em pedra. É só uma dica que eu dou para vocês, para que vocês consigam alcançar lá na frente esses cargos mais estratégicos, tá? Então, assim, pega no operacional. Eu sempre ouvia isso durante a graduação, os professores falando. Termina a graduação, pessoal, tenham pelo menos 2 anos de experiência no campo, tenham pelo menos 2 anos de experiência numa empresa. Cara, isso faz a diferença, eu tenho certeza. Mas assim também, como se não for da vontade de vocês querer partir para essa área, investe no mestrado, investe no doutorado, que também vai dar tudo certo, tá? Então, assim, eu trouxe só alguns pontos dentro do agro de que ele é tão versátil assim, tá? E aqui, eu trouxe também um pouquinho para vocês a dinâmica de entrevistas. Eu separei de 2 maneiras. Eu separei entre currículos, né, o currículo e a entrevista. Então, aqui eu trouxe algumas plataformas. Por que eu trouxe algumas plataformas de emprego? Porque essas plataformas, pessoal, elas são as principais aí que tá no meio, né? Não só no meio agro, mas no meio de quem está, de fato, procurando um emprego. Então, o LinkedIn, ele não é, né? Você não está colocando um currículo lá, mas ele é uma plataforma que te ajuda a ter visibilidade. É como se você estivesse numa vitrine, tá? Então, assim, você coloca todas as suas habilidades, tudo que você desenvolveu durante a sua graduação, se você já tem algum tipo de experiência. Então, assim, lá te dá visibilidade porque lá também tem empresas que estão buscando talentos. Tá? Então, assim, quem não tem LinkedIn, eu aconselho a ter também para que tenham mais oportunidades aí de emprego. Eu coloquei aqui também a Cato, a Agrobase e a Vagas.com e Infojobs, porque são sites que eu me cadastrei muito. Pessoal, vocês não têm ideia de quantos currículos eu mandei para essas plataformas aqui. Uma delas, eu vou dar um exemplo para vocês, que foi a Vagas.com. A Vagas, eu me cadastrava para tudo quanto é tipo de vaga que estava relacionado para o agro, sabe? Eu atirei para todos os lados. E aí, eu fui chamada para fazer foi a minha primeira entrevista de emprego. Eu fui fazer uma entrevista na JBS. Era para um cargo bem parecido com esse que eu estou exercendo agora. Era de analista, mas era para analista alguma coisa relacionada a... Se não me engano, era para carne bovina, alguma coisa do tipo. E aí eu fui através dessa plataforma. Então, assim, não olhem com maus olhos essas plataformas digitais aí, e também deem um pouco mais de vazão para ela, justamente por conta do período que a gente está vivendo, onde a gente não está conseguindo, né, sair de casa, às vezes, para entregar um currículo, alguma coisa, por mais que no agro seja diferenciado, que a gente não precise, né, às vezes, ir numa empresa entregar um currículo. Mas pode acontecer, né? Então, assim, usem com sabedoria essas plataformas, elas estão aí para isso, para ajudar. E aí eu coloquei o Instagram também, porque o Instagram, eu coloquei só um aqui, só para ilustrar para vocês. A gente tem aquele Agro Oportunidades, eu acredito que vocês conheçam. E aí no Agro Oportunidades está lá
uma quantidade infinita de oportunidades que tem para o mundo agro, né? Então, assim, aqui são algumas plataformas que eu trouxe para vocês. E aí, né, beleza, eu fui lá, eu olhei as plataformas, eu gostei de vaga X. Beleza, aí chegou no quê? No currículo, né? Então, esse é um dos pontos que pega muito a gente, é uma das dúvidas. Eu trouxe esse slide para vocês justamente por conta que eu tive dificuldade mesmo em elaboração de um currículo. Então, assim, dá um norte para vocês também com relação ao currículo. Então, eu dividi, né, entre a maneira correta, né, o mais certo a se fazer, e o que de maneira nenhuma você pode colocar no seu currículo, tá? Então, assim, são dados básicos, né, dados pessoais, endereço, aí você coloca a sua formação, escolaridade, seus cursos, idiomas. Aqui eu puxei uma flechinha para objetivo profissional, por quê? Porque tem muita gente, isso eu vi até alguns colegas fazendo, que você monta um currículo lá e você acha que aquele currículo é padrão, você vai utilizar ele eternamente. Não. Você tem que entender que para cada caso é um caso. Para cada vaga que você vai se candidatar, você tem que prestar muita atenção nas informações que estão descritas ali naquele seu currículo. Então, por exemplo, por que eu puxei essa flechinha para objetivo profissional? Justamente por isso. Então, você está pretendendo um cargo de gerência. O cargo está lá, gerente de segmentos. Então, coloca que o seu objetivo profissional é para gerente de segmentos. Não deixe também aquele à disposição da empresa. Cara, isso não funciona mais, tá? Isso não existe. E com relação à experiência profissional, foi aquilo que a gente conversou agora há pouco lá atrás, experiência profissional. Você não tem, né? Muitos daqui de nós não vai ter essa experiência profissional. Cara, põe seus estágios, tá? Põe as suas experiências que você teve como trabalho voluntário. Eu coloquei aqui 2 asteriscos no trabalho voluntário, por quê? Porque as empresas, pessoal, elas veem com muito bons olhos quem tem experiência em trabalho voluntário. Seja ele em trabalho voluntário de ajudar um morador de rua, ajudar numa ONG de animal, seja qual for esse trabalho voluntário, tá? Então, assim, se você tiver, não perca tempo, pode colocar no seu currículo, porque é visto com muito bons olhos, tá? Essas são as habilidades importantes. Então, assim, eu trouxe bem enxuto mesmo. Não tem problema você passar de uma folha, tá? Isso não é regra. Não tem necessidade de você colocar uma foto, tá? A não ser que, de fato, aquela vaga que foi solicitada pediu para que você coloque uma foto sua. Se não for isso, não chega a ser o caso de você colocar, tá? E aqui eu também trouxe para vocês os principais erros que a galera comete. Um deles aqui eu posso citar, que é grotesco, principalmente quando você vai mandar um currículo via e-mail. É o tipo de e-mail que você tem. Então, assim, se você tem um gatinho87@yahoo, cara, você vai se dar mal, tá? Então, assim, tenha um Gmail ou um Hotmail que seja padrãozinho, tá? Então, assim, loiaraoliveira@gmail.com, loiaraj.oliveira.com. Então, assim, seja mais leve com relação ao seu nome de e-mail, tá? Erros de português também não são aceitáveis, não são vistos com bons olhos pelo gestor, pelo RH, tá? E uma das coisas que eu coloco como principal aqui, pessoal, não minta, tá? Não coloque informações que você não de fato não tenha participado daquele evento, não tenha feito aquele trabalho, tá? Não coloque porque por mais que você não tenha experiência, se você mentir, uma hora você vai ser pego, tá? Então, assim, não minta. Eu não falo não só mentir no currículo, eu falo em tudo, tá? Então, durante a entrevista também é importante você não mentir, tá?
E aqui, né, chegando na bendita entrevista, seja ela presencial ou online. Então, eu tive as duas experiências, a experiência presencial e a online. A online, pessoal, tanto que foi essa que eu fui contratada pela Mosaic, tá? A gente não estávamos ainda em pandemia, nada do tipo, mas como a minha gestora estava no Guarujá, que é a cidade onde ela mora, ela estava fazendo esse processo seletivo, ela não poderia sair de lá naquele dia para vir para a Mosaic, que fica aqui em São Paulo, ali no Morumbi. Ela fez essa entrevista comigo online. Cara, foi minha primeira experiência no online. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Gente, se preparem da mesma maneira como se fosse numa entrevista presencial, tá? Então, assim, eu até coloquei aqui embaixo, eu ia falar por último, mas posso começar falando primeiro. Cuidados com a sua aparência, tá? Isso pode parecer bobeira, pode falar, Loiara, você tá falando groselha. Não, gente, é importante você prestar atenção na sua aparência, na sua vestimenta, de acordo com o cargo pretendido, tá? Então, vá sempre alinhado. Não vou falar vá hiper mega formal, vá de terno. Não. Mas vá de acordo com aquela vaga que você se propôs né, se candidatou. E até dentro disso, quando eu falo que a entrevista é online, preste muita atenção no seu fundo, tá? No que está atrás de você. Bagunça, essas coisas, cama desarrumada, pode parecer uma bobeira, né? Mas às vezes, para o seu entrevistador, aquilo já mostra que você é desorganizado. Então, será que aquilo de fato para ele é interessante? Ele tem uma pessoa no time dele que é desorganizada? Entendeu? Então, assim, são coisas que parecem bobeira, mas que faz toda a diferença, tá? Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos como perguntas mais frequentes. Uma delas, eu acho uma das mais clichês, mas que de fato isso acontece, que quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Eles perguntam, tá, pessoal? Então, uma dica para vocês, quando for responder esse tipo de pergunta, não responda só, meu ponto forte, eu sou proativo. Beleza, mas no que você é proativo? Então, dê exemplo, tá? Então, dê exemplo no que você é proativo. Dê exemplo de alguma situação que você já tenha passado, que você foi proativo naquela situação, tá? Assim também como o seu ponto fraco. Então, por exemplo, meu ponto fraco é porque eu sou extremamente ansiosa. E aí você pode colocar, né, nisso, olha, eu sou ansiosa, mas eu estou trabalhando para melhorar nisso e dê exemplos, tá? Então, assim, o seu avaliador, ele vai estar te observando o tempo todo. Então, é importante você prestar muita atenção na sua fala. Estude antes, né? Eu até coloquei aqui em cima, estude sobre a empresa e sobre o cargo pretendido. Pessoal, isso é meio que de lei, né? Assim, estude sobre a empresa, de verdade, estude todos os segmentos possíveis que você puder estudar sobre ela, vá seguro durante a entrevista, tá? E também sobre o cargo, porque quando eu fui fazer a minha entrevista, eu sabia que era analista de marketing digital, mas eu vou falar a verdade para vocês, eu não sabia o que um analista de marketing digital fazia. E aí eu puxo até o gancho para o que perguntar. E aí foi durante a minha entrevista online com a minha gestora, que aí eu perguntei para ela o que faz um analista de marketing digital, né? E foi aí que ela me perguntou, foi aí que ela me respondeu o que um analista de marketing digital faz. Assim também como uma das perguntas que os gestores, né, os seus avaliadores de RH gostam muito gostam de responder esse tipo de pergunta é sobre o plano de carreira. Então, você pode perguntar ao final, quais são as atribuições desse cargo? Como que eu posso crescer nessa empresa futuramente? Porque isso mostra que, de fato, você quer aquela vaga, tá? E que você se vê naquela vaga, não só se vê, mas como você se vê futuramente também. Então, entender como funciona esse plano de carreira, tá? E aqui, ainda voltando nas perguntas mais frequentes, no agro, tá? Então, assim, especificamente no agro,
Quando você não tem a experiência de fato de já ter tido emprego, né, já tenha sido empregado em outras empresas, fale das suas experiências a campo e as suas experiências laboratoriais. Foi uma das coisas que a minha gestora perguntou. Ela perguntou assim para mim, você sabe interpretar uma análise de solo? Eu falei assim, sei, até porque foi uma das últimas disciplinas que eu fiz por último antes de sair da faculdade. E aí ela falou assim, se eu der uma análise de solo na sua mão, você sabe interpretar e fazer uma recomendação de adubação para um produtor? Eu falei, sim, eu consigo. Então é isso, mostre a sua vontade, mostre que você tá sério para aquela vaga, tá? E aqui, já tô quase terminando, tá, pessoal? Então, assim, dinâmica em grupo. Então, pode ser que a etapa do seu processo seletivo para conseguir aquela tão sonhada vaga tem alguns processos até você chegar lá no final. Então, um deles é dinâmica em grupo. Aqui eu não quis deixar engessado como são esses processos de dinâmica em grupo, porque eles são muito diferenciados. Isso depende muito da empresa, depende do cargo que você quer exercer. Mas o que eu posso dizer para vocês é mostre o seu potencial. Essa é a hora. É aqui que os avaliadores vão de fato separar o joio do trigo. Então, não assumam personagem, pessoal. Seja você mesmo. E uma das coisas que é muito importante, eu até participei de uma palestra do RH lá da Mosaic, e eles comentam bastante com relação nessa parte mesmo de seja você mesmo, e durante uma dinâmica de entrevista, tenha paciência para escutar, tenha também essa paciência de esperar o outro falar para você falar também. Isso é muito avaliado, tá? E também não só isso, participe das atividades, mostre proatividade, tá? E não se incomode em ser observado, porque você vai estar o tempo todo nessa dinâmica sendo observado, não só pelos gestores, não só pelo RH, mas também pelos seus próprios colegas que vão estar ali competindo a vaga com você. Não se sinta intimidado, tá, pessoal? E entenda de fato o que aquela dinâmica quer dizer, o que aquilo faz sentido, tá? Então, assim, quando você entende o que foi pedido, o que está sendo avaliado, você consegue se desenvolver melhor, tá? E se não der certo, tá? Isso vai acontecer, tá, gente? Isso vai acontecer. Às vezes não vai ser na sua primeira oportunidade de fazer uma entrevista que você vai sair de lá empregado. Às vezes você vai fazer 10 entrevistas, 15 entrevistas. Então, o que eu sempre falo, não desanima, tá? Não desanima. E aqui, só para finalizar, depois de todo esse apanhado aí, desde a dinâmica, elaboração de um currículo, beleza, fui contratado. E agora? Né? E agora, o que eu vou fazer? Então, aqui, eu coloquei 3 dicas de ouro, que é o quê? Um passo de cada vez. Isso não só para depois que você é contratado, mas isso é para a vida, tá, pessoal? Então, esse um passo de cada vez é o aprendizado. Você vai entrar na empresa, nesse órgão de pesquisa, seja o que for que você está almejando, você não vai entrar lá sabendo de tudo, é um aprendizado constante, tá? Então, cada dia é um dia diferente, cada dia é um aprendizado diferente, tá? E com isso também, uma das coisas, até conversei com a minha gestora hoje de manhã e perguntei isso para ela, qual a dica que você me dá para me passar para o pessoal lá com relação a depois que ele é contratado? Aí ela falou, a principal para ela é pergunte. Então, sempre pergunte, tá, pessoal? Isso mostra o seu engajamento, a sua proatividade, tá? E não faz com que o seu gestor, quem tá ali no seu meio, o seu time de trabalho, entenda que você é uma pessoa honesta, que você tem seriedade no seu trabalho e que se você não sabe, você tá ali para aprender, tá? Então, pergunte. E por último, tenha paciência, tá? Porque você foi tão paciente desde a sua entrada da graduação até a hora que você saiu. Então, quando você conseguiu de fato o emprego, agora é aqui que você tem que ter paciência, tá? Paciência, presteza e tenha
fé e tenha certeza de que você vai conseguir exercer muito bem aquela função que você foi instruído, tá bom? Assim, passei bem rápido para vocês, porque o tempo é curto e eu falo demais, e também deixar o meu obrigada, e antes de finalizar, né, explicar para vocês qual é a minha função na Mosaic, né, que eu falei e não falei. Então, eu sou analista de marketing digital. O que um analista de marketing digital faz? Eu sou responsável, eu trabalho no time digital da Mosaic, então nós somos responsáveis hoje em todas as propagandas que são direcionadas dos nossos produtos, dos nossos fertilizantes. Então, todos os fertilizantes que nós temos, todas as linhas de produtos que nós temos, passa por a gente para poder depois ir, por exemplo, para um Facebook, para um Instagram. Então, assim, todas as campanhas, todas as famosas landing pages que a gente chama, né, que são essas páginas que a gente tem de produto, tudo passa por a gente. Então, o meu time é composto por mim, que sou analista de marketing digital. Nós temos a Manuela faz toda a parte de designer, de desenvolvimento das nossas peças, da parte bonita do nosso trabalho. Nós temos o Gabriel, que é o nosso especialista em mídias sociais, e nós temos a nossa gestora, né, que nos gesta né, faz todo o trabalho de dar continuidade, né, de dizer para a gente o que está certo e o que está errado. Nós também temos a estagiária. Então, a estagiária hoje, ela trabalha sob supervisão minha, e o meu cargo, de fato, dentro do que a gente tem de campanha que roda no Brasil inteiro, de marketing, né, dos nossos fertilizantes, eu sou responsável por todos os leads. O que são leads? Leads são potenciais compradores, são potenciais produtores a fazer uma compra do nosso fertilizante. Então, ele chega até mim, eu faço uma filtragem com esse produtor, entendo qual é a demanda dele, então por isso que eu tenho que entender também sobre saber fazer análise de solo, interpretação. Então, tipo assim, o agro tá ali dentro, tá vivo aqui, junto comigo o dia todo, o tempo todo. E aí, além disso, de fazer essa qualificação, entender qual que é o momento dessa compra desse produtor, eu acompanho os ATCs, que são esses técnicos de campo. Então, eu acompanho os ATCs do Brasil todo e também do Paraguai. Então, eu sou responsável também pelo Paraguai. Então, tudo que chega de oportunidade para eles em venda, passa por mim antes. E eu acompanho toda a negociação que eles fazem até depois do faturamento, tá? Então, assim, nós trabalhamos sobre metas, assim, gigantescas. E além disso, eu também trabalho com o gesso agrícola da Mosaic. Então, eu também sou responsável por todas as oportunidades que chegam de potenciais produtores que viram as nossas plataformas digitais, que se interessaram pelo nosso produto e veio querer, por exemplo, uma cotação, passa por mim, tá? Eu também faço esse mesmo trabalho de acompanhamento, tá? Então, assim, eu estou ligada quase que 24 horas por dia no Brasil todo, e além disso, eu faço o acompanhamento do que está sendo negociado durante o ano, tá? Então, assim, o que é negociado, a gente está no período agora de safrinha. Qual é o período, qual é a região que está em período de negociação de safrinha? Quando que vai começar a negociação de algodão? Como que está o Paraguai com relação à safrinha também? Então, assim, eu estou ligada nisso também, porque aí eu indico para a Manuela, que faz as artes, que faz as nossas peças, e para o Gabriel, que é o que faz a nossa parte de mídias sociais, para direcionar qual o momento exato que a gente tem que pôr aquela campanha no ar para a gente poder trazer os nossos faturamentos, tá? Então, assim, basicamente o que a Loiara faz na Mosaic, o que um analista de marketing faz, é esse o meu trabalho, tá? Bom, pessoal, acho que eu passei até da hora, falei demais, né? Mas era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Bom, é isso. Bom, boa noite, Loiara. É o Luiz Guilherme que está falando. Não sei se o Samuel quer falar alguma coisa.
Pode falar, Luiz. Manda Não, ver, meu amigo. Falar, pode falar, professor. Loiara, né, muitíssimo obrigado. A gente sentiu a sinceridade, sentiu o empenho em você passar as informações para os colegas, né? Então, isso com certeza é muito cativante, muito motivante, né? Eu me senti motivado por eles. Tá? Então, foi ótima a sua palestra, a sua apresentação, né? Se virou nos 30, literalmente, né? Com um pouquinho de tempo que eu te dei, mas apresentou tudo que estava pretendido, foi ótimo. E que bom ver a sua evolução, né? A sua segurança dentro da empresa. A gente fica orgulhoso por você tá bem colocada numa empresa, né, não só de abrangência nacional, mas em outros países, né? Então a gente fica orgulhoso por você estar bem colocado no mercado de trabalho. Tá? Muitíssimo obrigado. E se você me permite, a gente vai abrir, o Luiz vai coordenar, né? A gente vai abrir as perguntas e ele vai repassando para você. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Bom, Loiara, eu queria primeiro te parabenizar pela apresentação, que Obrigada. fala muito bem, apresenta muito bem. Obrigada. E eu acho que esse tema é um tema bem importante para a gente conversar, porque a gente já ainda está no curso, né? Então a gente consegue ter alguma experiência de pessoas que já estão no mercado do trabalho e a gente pode se preparar a partir das experiências de vocês, né? Sim, esse é um principal ponto. Foi até uma das coisas que eu comentei com o professor, que eu não tive isso quando eu saí da graduação. Eu vim muito no cru, sabe? Quando você vê um colega, alguém que já passou pelo que você vai passar, às vezes não vai passar igual, né? Mas só de ter essa visão diferente já te dá um norte melhor. Sim. Eu queria, para começar as perguntas aí, eu queria fazer na verdade, são duas perguntas que eu, no decorrer aí, eu quis fazer, mas primeiro só vou falar, quem quiser fazer uma pergunta, enquanto eu faço a minha aqui, manda um eu no chat aí, só para a gente organizar aí, que eu falo o nome, aí depois o nome da pessoa aí abre o microfone e faz a pergunta para a Loiara. Bom, Loiara, a minha pergunta é assim, você falou bastante sobre mão de obra qualificada, né, da gente se preparar para isso. Na universidade pública, a gente é um pouco induzido a realizar pesquisa, né, a gente faz bastante projeto, escreve resumo, vamos para congresso apresentar, e a gente coloca isso no currículo Lattes. Como você acha que a gente pode utilizar essas publicações, essas coisas, num currículo para ser mandado para uma empresa privada? Nossa, excelente pergunta, excelente pergunta. Essa era a minha principal dúvida também. Eu fui seguindo muita orientação de colegas que também saíram e conseguiram emprego. E, de fato, a gente que é de universidade pública, durante a nossa graduação toda, foi exatamente esse ponto que você disse, a gente é muito induzido a publicações, isso não é ruim, muito pelo contrário, é muito bom, né? Te dá uma visão muito mais ampla, né, do que é o agro. O que eu fiz? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Aqui. Eu utilizei todas, tá, pessoal? Então, assim, quando eu mostrei lá naquele slide o que colocar, né, nessa parte de currículos, eu usei praticamente quase todas as minhas publicações no meu currículo normal mesmo. Foi até uma das coisas que eu comentei lá com vocês. Não tem problema você extrapolar mais de uma página, tá? Então, assim, como eu não tinha experiência nenhuma profissional, só tinha experiência de estágio e os meus trabalhos publicados, eu usei isso. Só que, assim, use com sabedoria. Então, por exemplo, você vai prestar para um cargo para ser um assistente técnico de campo, tá? Então, assim, o que o cargo está pedindo? O que você, como engenheiro agrônomo formado na Unesp,
onde você é induzido quase que 100% do tempo a fazer publicações, tá? Então, assim, use as suas publicações de trabalho que você fez experimentação no campo. Não tem problema. Essa é a sua experiência. É a experiência que você tem. Então, pode colocar. Sem medo, tá? Se não tem problema algum, pode colocar. Por mais que seja que você esteja prestando para uma vaga numa empresa, por exemplo, como a Mosaic, né? Que ela não vai muito por trabalhos científicos, né? Ela vai mais por experiência, assim mesmo, mas pode usar, não tem problema algum. É a experiência que você tem. Tá bom. Uma outra que é mais uma meio que curiosidade, você trabalha na Mosaic, né? Numa empresa que é privada e tudo mais. Lá dentro, qual que foi assim, a maior dificuldade que você teve ou a maior cobrança que vocês têm no dia a dia? Tá, vamos lá. Eu entrei na Mosaic em novembro do ano passado, tá? Assim, a Mosaic eu acho que vocês devem conhecer, é uma multinacional, uma das empresas do ramo de fertilizantes aí, quando eu entrei, a minha principal dificuldade, pode parecer uma bobeira aqui para vocês, mas para mim a minha principal dificuldade foi com relação à vestimenta, tá? Então, assim, porque eu trabalho no escritório, eu não trabalho no campo, né? A minha vaga foi para ser analista, então eu trabalho lá dentro do escritório. Eu estava acostumada a usar botina, né? A usar a roupa que a gente usa para ir para o campo aí na faculdade, né? Então, assim, quando eu voltei para casa, eu sou de São Paulo mesmo, tá, pessoal? Então, assim, quando eu voltei para casa, e aí eu me deparei lá dentro da Mosaic, onde todo mundo é extremamente social, as roupas são muito bem, assim, eles andam muito engomadinhos. Essa foi assim, foi tipo um choque de realidade para mim, tá? Assim, mas com relação às pessoas, eu tinha assim um pouco de medo, sabe? Eu tinha um pouco de medo quando eu entrei, porque eu falava, caramba, eu tô numa multinacional, uma empresa uma das mais conceituadas não só no Brasil, mas no mundo todo, no ramo de fertilizantes. O pessoal que eu vou trabalhar lá é um pessoal assim, tipo, sabe quando você pensa coisas que não tem nada a ver, você acha que você vai ser sei lá, um nada, né? No meio daquele tanto de gente. E não, sabe? Todo mundo muito bem educado. Todo mundo muito bem educado. As pessoas elas estão ali para te ajudar mesmo. Isso até me surpreendi muito por ser uma empresa internacional. Então, a gente trabalha com os americanos lá sentados do lado da gente, sabe assim? E é muito legal, tá? Então, assim, essa foi minha principal dificuldade. Para mim, Loiara, foi a vestimenta, tá? Até eu conseguir me organizar e entender que, de fato, eu tinha que me vestir daquela forma. Levei um tempinho, mas consegui. Aí me adequei. Aí agora que entrou na pandemia, aí eu fico aqui de roupão na minha casa, de chinelão, e tá tudo certo. Mas é isso. Tá bom, obrigado, Loiara. Imagina. Bom, duas pessoas mandaram no chat lá, quer fazer a pergunta. Arthur Lopes Ribeiro, se quiser abrir o microfone para falar, ou se quiser mandar no chat, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Loiara. Prazer estar conversando com vocês. Boa noite. Então, a minha pergunta é o seguinte: a gente se pergunta muitas das vezes em determinadas matérias, né? Fala, por que eu estou vendo isso? Por que eu estou estudando isso, né? Então, em cima disso, eu queria saber a aplicação do conhecimento obtido na faculdade. Foi útil para você? Foi demais. Foi demais. Eu também me perguntava muito em muitas disciplinas, sabe? Eu falei, ai, caramba, por que eu tô vendo isso aqui? Ah, isso pra mim não vai fazer sentido, eu não quero isso lá na frente, sabe? Eu pensava muito nisso. E, querendo ou não, pessoal, assim, eu vou falar pelo menos pelo cargo que eu exerço hoje. É muito válido tudo que você aprende. Então, quando eu expliquei para vocês que eu fico responsável por analisar campanhas, entender parte de mercado,
entender qual que é essa dinâmica de plantio, colheita, pós-colheita, isso tudo é válido, tá, pessoal? Então, assim, desde aquela matéria mais chata lá no início da sua graduação até o final, você vai utilizar ela em algum momento, tá? Assim, pode ser que ela não apareça de cara, assim, olha, nossa, putz, eu vi aquilo na faculdade. Pode ser que ela não apareça assim de prontidão, mas tudo é válido, tá, pessoal? Então, assim, claro que, né, não vou ser hipócrita aqui e falar para vocês, eu adorava todas as disciplinas da faculdade, porque eu vou estar mentindo, tá? Assim, tinha matérias que para mim eram insuportáveis, eu não gostava mesmo. Mas é muito necessário que a gente se dedique a todas elas, tá, pessoal? Assim, se dedica mesmo que em algum momento você vai usar ela, tá? Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta com tanta clareza, Arthur, mas para a gente que saiu, né, que tá na graduação ou que ainda vai sair, aproveite, tá? Aproveite todas as disciplinas, porque você não sabe onde é que você vai parar amanhã ou depois, tá? Então, aproveite. Tá certo, muito obrigado. Imagina. O Alan Bordim também quer fazer uma pergunta. Se quiser abrir o microfone. Boa noite, Loiara. Boa noite, Alan. Tudo bom? Tudo bom. Loiara, uma pergunta que a gente fica se questionando todo dia qual que é a experiência, qual que é a característica que a empresa do porte da Mosaic procura hoje no engenheiro agrônomo? Tá, vamos lá. Isso até que um pouco difícil de dizer, porque na Mosaic a gente tem diversos cargos para agrônomo, né? Então, assim, a gente tem desde um ATC que vai fazer aquele trabalho no campo, até um gerente de segmentos. Então, assim, é bem distinto, né? Como que eu posso dizer? Mas uma das coisas que eu acho que é padrão para todo mundo na Mosaic é essa questão de você ir muito bem preparado, tá? Assim, não vou dizer para vocês que, por exemplo, essa questão da experiência, ela bate muito, né? Ela bate muito, porque, assim, se você tem experiência, você né, entre aspas, passa na frente. Mas uma das coisas que eu posso dizer para vocês muito, que empresa privada tem, eles gostam muito de buscar pessoas que estão acabando de sair da universidade, então saiu cru, igual foi o meu caso. Eu não tinha experiência nenhuma, eu saí da faculdade sem ter tido nenhum tipo de emprego antes, e isso para mim eu acho que fez toda a diferença na minha entrada, tá? Então, assim, eu não tinha experiência, e uma das coisas que as empresas privadas elas buscam. Então, assim, pessoal que está no mercado de trabalho, que está cru, que saiu no máximo em 2 anos e está procurando emprego, essas empresas grandes como a Mosaic é o que elas mais gostam. Por quê? Porque ela vai moldar a pessoa para aquela função, tá? Então, assim, é até o meu exemplo. Eu entrei na Mosaic ano passado e hoje eu já estou iniciando a minha pós-graduação em gestão de negócios, tá? Então, assim, eu me moldei para o ambiente de trabalho, né, para a função que eu exerço, tá? Então, assim, eles gostam muito disso, de recém-formados, tá? O pessoal que está saindo agora cru, que está começando a dar início de carreira, que ainda está meio incerto, o que a pessoa quer de fato fazer. Então, assim, eles dão muita oportunidade para esse tipo de pessoa, para que ele cresça dentro da empresa, tá? Então, assim, até mesmo a Mosaic, ela te dá esse plano de carreira, funciona muito bem, é muito legal dentro da Mosaic, tá? Então, assim, essa é uma das coisas que, para quem está saindo agora, é importante ficar atento, tá? Nessas empresas grandes, é o que elas buscam. Entendi, muito obrigado. E só mais Imagina. uma questão. Uhum. Como que eu posso comprovar hoje experiência profissional
sem ter trabalhado em nenhuma empresa. Ou seja, eu tenho experiência de campo, só que eu não trabalhei em nenhuma empresa privada ou pública. Tá. Isso aí a gente até entra nesse caso das dinâmicas em grupo. Então, é ali que você vai provar. Tá? É ali que você vai provar o que de fato você já tem de experiência, que não seja experiência profissional, mas que seja experiência de pesquisa, de trabalho desenvolvido durante a sua graduação. Tá? E uma das coisas que eles perguntam, né, na entrevista de emprego, que foi até que eu comentei agora há pouco com vocês, é que eu não tinha experiência, né, mas tinha o meu currículo bem estruturado na pesquisa, né? Então, assim, como era para aquele cargo pretendido, né, aquilo que eu estava buscando, aquilo veio a calhar, então eu pude mostrar para ela que, de fato, o que eu sabia de pesquisa, para mim, funcionou muito bem ali para aquela vaga. Tá? Então, assim, é no questionamento, não é regra, tá, pessoal? Então, assim, é no questionamento que o seu gestor ou que o RH vai fazer para você. Tá? Assim você consegue mostrar, tá? Seja num texto, né, numa redação, alguma coisa, porque isso tem ainda, tá, pessoal? Então, assim, numa redação, ou até mesmo uma experiência prática, né, uma dinâmica prática. Então, assim, essa é a hora de você mostrar o que você tem de melhor, o que você sabe, mesmo não tendo experiência profissional. Entendi, Loyara, muito obrigado. Por E nada. só mais uma questão também. A Vamos gente lá. escuta muitas coisas em relação à diferença entre universidade pública e privada. As grandes empresas hoje, eles têm essa visão de diferenciar ou não? Não, não. Pelo menos a Mosaic não. A Mosaic ela é bem eclética quanto a isso, sabe? Ela vai muito pelo profissional. Tá? Então, assim, se você tem aquele perfil para aquela vaga que você se candidatou e durante a sua entrevista o seu empenho foi muito bom, é indiferente à universidade que você veio, tá? Então, assim, o que pode acontecer é se realmente para aquela vaga for especialmente para quem veio de uma universidade X, né? Seja ela particular ou seja ela pública. Mas dentro dessas grandes empresas, né, como a Mosaic, que é uma multinacional, a gente não tem esse problema quanto a isso. Eu tenho vários colegas até que trabalham comigo que são de universidade particular, tá? Então, assim, pelo menos dentro desse segmento é um mito se você é de universidade pública ou se você é de universidade particular. É mais o seu empenho como profissional. Entendi, muito obrigado, viu? E parabéns Imagina. pela palestra. Muito obrigada, obrigada. Já ficou no passado já isso que nome de faculdade garante emprego, né? Exatamente. A Isabela também quer fazer uma pergunta. Olá, boa noite, Loyara. Parabéns pela palestra. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu estou no 7º semestre agora e parece que quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. E eu queria realmente muita coisa. E eu queria perguntar para você se você acha que a Unesp te deu uma boa base para entrar no mercado de trabalho, mesmo sem tanta experiência. E outra pergunta também seria, por exemplo, na sua área de fertilizantes, eu acredito que a sua recomendação não seja em gramas, né? Elas são em toneladas. Então, é muita responsabilidade em cima de você. Então, como você lida com o medo de errar? Olha, nossa, muito boa pergunta, gostei bastante. Tá, vamos à primeira, né? Com relação a se a Unesp de fato me ajudou né, a me inserir aí dentro da Mosaic. Cara, demais, né? Assim, demais. Eu acho que eu tô na Mosaic hoje graças a essa graduação que eu tive, todo esse aprendizado que eu tive esse tempo todo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, acho que tem até colegas meus que estão aqui
na reunião, que, né, nós desempenhamos projetos juntos, e eu sempre fui muito dedicada, tá, pessoal? Assim, então, até uma dica, né, até puxando nessa pergunta que você fez, se dediquem, tá? Pode ser uma coisa bem pequena que você vá fazer, seja uma experimentação que seja curta, né, um período curto, cara, aproveita e se empenhe, porque isso faz diferença, tá? E a Unesp me ajudou demais a entrar na Mosaic. Por que eu falo isso? Justamente, eu vou até usar isso, que essa análise de solo, gente, sério, foi o divisor de águas para eu ser contratada na Mosaic. Eu estava sendo... eu fiz a entrevista e eram mais 20 pessoas para o mesmo cargo, tá? Então, quando eu disse que foi uma das últimas disciplinas que eu tinha terminado de fazer e que estava muito bem fresco na minha mente, aquela análise de solo, fazer essa interpretação, cara, eu acho que foi isso que a minha gestora falou, olha, putz, ela sabe fazer o que a gente precisa, tá? Que de fato, assim, são poucas as vezes que eu tenho que fazer uma recomendação, tá? Então, assim, algum caso ou outro que um produtor chega e ele não tem auxílio de um agrônomo X lá que faz a recomendação para ele, eu acabo fazendo. Isso seja para os nossos fertilizantes ou seja para gesso agrícola também, tá? E então, assim, a Unesp, eu falo assim, eu tenho a Unesp no meu coração, eu tenho a Unesp eternamente na minha vida. Eu acho que todos vocês também, quando saírem da Unesp e forem para os respectivos empregos de vocês, que ela te dá uma visão ampla, por mais que ela te limite em algumas coisas com relação, até mesmo que o Luiz Guilherme disse com relação a gente está muito voltado para a pesquisa, tá? Pode ser até que ela te limite e te volte para a pesquisa, mas ela te dá uma gama de possibilidades, tá? Então, assim, aproveitem as feiras, né? Por mais que a gente esteja agora nesse período de pandemia, quando tiver a oportunidade do retorno, por mais que você, Isabela, esteja, né, praticamente aí saindo, aproveita as feiras, aproveita as oportunidades, os dias de campo, tá? Então, assim, aproveita todas as oportunidades que a faculdade proporciona para vocês, porque isso vai ajudar vocês lá na frente, tá? Então, assim, nessa parte de recomendação foi o que de fato me ajudou. E eu acho que foi isso, né, que me dividiu dos demais para poder entrar na Mosaic. E naquele dia eu nem precisei fazer uma análise de solo, enfim, mas ela acreditou na minha palavra. E com relação à sua segunda pergunta, né, como que eu lido com todas essas responsabilidades, né, que ficam sobre mim, é muito engraçado, porque foi como eu disse para vocês, eu saí crua da faculdade, né, eu sabia termos, eu sabia teoria, a prática eu não sabia, né, a prática, o que eu sabia foi das minhas experimentações e dos meus estágios, mas com relação a isso, eu fui tendo, foi até uma das coisas que eu coloquei por último para vocês no slide. Tenha paciência, tá? Então, assim, foi essa paciência que eu tive para hoje eu ter esse tanto de atribuições que eu tenho dentro da Mosaic. Eu fui aos poucos, isso também vai muito do gestor, tá, pessoal? Então, assim, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma gestora que ela é muito boa e ela realmente é essa palavra gestora, né? Ela tá ali dando um embasamento fantástico para a gente que é gerido por ela. E ela foi vendo a minha capacidade, né, seja intelectual, seja a minha capacidade de desenvolver aquele trabalho, ela foi me dando os trabalhos aos poucos. E aí eu fui desenvolvendo, ela foi vendo que eu fui desenvolvendo aquilo bem legal, e aí ela foi me dando outras atribuições. Então, hoje, em menos de um ano, eu entrei em novembro. Hoje foi como eu disse para vocês, eu sou responsável pelas campanhas que vocês, em algum momento, podem ser bombardeados aí nas redes sociais, eu sou responsável em fazer em direcionar essas campanhas para o Brasil todo e também para o Paraguai,
e gesso agrícola ficar tudo nas minhas mãos. Então, assim, ela foi me dando a possibilidade e protagonismo dentro do que eu exerço hoje, para que eu consiga, de fato, executar essas funções que eu exerço. E sim, a gente trabalha com toneladas e com margens assim gigantescas, metas assim absurdas dentro da Mosaic, mas que graças a Deus a gente vem trabalhando e vem trazendo os números que a gente precisa bater a cada 3 meses, né? Então é isso. Certo, muito obrigada. Parabéns de novo. Obrigada. O Gabriel também quer perguntar. Vamos lá, Gabriel. Bom, boa noite, Loiara. Boa noite. Gostaria de saber se, não sei se já aconteceu com você, na sua empresa, com a sua relação, mas que você falou que tem uma relação muito boa, né? Mas você acha que ainda existe, ou já existiu com você, algum preconceito por você ser jovem agrônomo agora, com os agrônomos mais velhos? Olha, não. Com o pessoal da própria empresa, da Mosaic, não, pessoal. Não. Até hoje eu não sofri nenhum tipo de preconceito por ser jovem, né? Eu só tenho 25 anos e, né, por estar, né, exercendo essa função e muito pelo contrário, sabe? A Mosaic, isso que eu posso dizer para vocês, a Mosaic, ela foi, como eu disse, ela te dá muita autonomia para você exercer sua função 100%. Então, assim, eles acreditam muito, é uma empresa que valoriza muito o funcionário. Tá? Então, assim, ela acredita que você vai conseguir fazer aquilo. Então, de fato, preconceito com os próprios funcionários, com o time que eu estou inserida, não. Agora, com produtor, sim, tá? Então, assim, já lidei com produtores, isso já sabia que em algum momento isso ia acontecer, mas já passei por isso, sim, em uma ocasião, eu estava atendendo um produtor e tinha acabado de fazer análise para ele, foi até um dos casos que eu fiz uma análise, era um produtor que estava buscando gesso agrícola, e ele perguntou para mim qual que era a minha idade. Eu falei assim, eu tenho 25 anos. Aí ele foi até um comentário que ele disse, mas você é muito jovem para estar fazendo esse tipo de trabalho. Você realmente sabe o que você está fazendo? Sabe? Foi a única situação que eu passei com relação a isso, sabe? E aí é você saber lidar com esse tipo de situação que você está passando. Então, assim, seja firme, tá? Então, assim, eu fui firme durante essa situação, eu expliquei para ele, não, senhor, eu sou capacitada para estar fazendo isso que eu estou passando para o senhor. E aí foi um ponto que eu bati, eu estudei para isso, tá? Então, assim, eu tenho propriedade para falar daquilo que eu estou passando para o senhor, tá? Então, assim, foi a única também, tá? Então, assim, tirando isso, eu não passei por mais nada. Obrigado. Imagina. O José Augusto quer perguntar também. Vamos lá, José. Boa noite, Loiara, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Quero parabenizar pela palestra, foi muito explicativa. Obrigada. Agradecer pela experiência, pelos conhecimentos que você transmitiu a nós todos. Eu também tenho 2 perguntas. A primeira, eu quero saber qual foi o maior desafio seu já no cargo dentro da Mosaic. E a segunda é relacionada à comunicação. Hoje em dia, né, a gente escuta muito falar sobre isso, comunicação, argumentação, ter um bom convencimento. Qual foi o nível de influência que isso teve para você nos seus processos de entrevista? E depois que você já estava como contratada da Mosaic, qual foi o maior desafio nesse quesito? Tá, vamos lá. Muito boa pergunta. Bom, eu acho que o principal desafio que eu enfrentei, e eu acredito que eu até enfrento um pouco ainda dentro da Mosaic, por mais que eu possa estar até conversando com vocês e mostrando até uma certa segurança, é que, né, somos seres humanos. Às vezes eu ainda sou um pouco insegura com relação às coisas que eu faço, tá? Então, assim,
essa insegurança, eu acho que é mais por conta dessa minha falta ainda de experiência. Essa experiência que eu venho adquirindo com o tempo. Então, assim, esse eu acho que é o principal desafio que eu enfrento dentro da Mosaic. Esse seria um dos principais. Qual foi a sua outra pergunta? Acho que foram 3. Qual foi a outra pergunta? Por favor, desculpa. Falei sobre a comunicação e convencimento. Como isso influenciou você na entrevista e hoje? Tá, Pessoal, é sério, quando os professores falam com vocês, tem que montar a apresentação e tem que apresentar, se dedica nisso, porque vai fazer diferença no final quando você sair, tá? Então, assim, tem essa sensibilidade e apresente. Converse. Tenha esse dinamismo de falar, não fiquem com dedos, com medo, tá? Então, assim, não se sintam acanhados, tá? Essa parte de comunicação faz toda a diferença, principalmente no meio comercial. Então, assim, eu faço parte hoje do marketing digital, mas eu estou inserida no comercial da Mosaic. No comercial da Mosaic é o quê? É falar, é se comunicar, tá? Então, assim, se comuniquem dessa maneira que eu falo para vocês. Eu acho que uma das coisas que me ajudou bastante a hoje eu conseguir me comunicar, né, conseguir passar e ter firmeza nas informações que eu passo, o cursinho me ajudou, tá, pessoal? Eu dei 2 anos aula no cursinho da Unesp, eu dei 2 anos de aula em Geografia do Brasil na Unesp. Isso me ajudou muito a ter uma bagagem de poder, de certa forma, poder falar um pouco melhor hoje, tá? Assim, não sou das melhores, ainda tenho muito que melhorar, mas, de fato, essa comunicação, então, assim, não achem chato quando o professor comentar, gente, tem que fazer apresentação. Vai lá e apresenta, dá sua cara, tá? Eu não comecei apresentando muito bem também, eu gaguejava, era difícil, mas é persistir e sempre treinar, tá? Então, treina, que aí vocês conseguem. Obrigado. Imagina. Beleza, então as perguntas aí foram essas daí. E você fala muito bem, sim, viu? Você Obrigada. fala muito bem, sim. Vou deixar o professor Samuel falar aí. Tá bom, Luiz. Você saiu bem na função aí de mediador, tá joia. Loiara, a gente estendeu um pouquinho, mas você viu que foi bem cativante a sua palestra, né? O pessoal se interessou e quis tirar dúvida. E a gente agradece a sua disposição de ficar até um pouco mais, né? Mas o tema foi bem legal. Então, acho que a gente acertou no tema. Começamos com chave de ouro. Foi a primeira experiência nossa nesse tipo de bate-papo, né? Trazendo dentro do grupo de pesquisa, mas expandindo para os demais colegas da faculdade. E começamos muito bem. Então, fica o nosso agradecimento. Você sabe que Hidracena está de portas abertas para o que você precisar. Passando na região, eu sei que é difícil, mas passando na região, quando voltar à normalidade, vem tomar um café com a gente, né? Com certeza. Venha nos visitar no campus. Pode deixar. Pessoal, então, para finalizar, eu que deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês por terem tirado o tempinho aí, 1h30, né, de papo para escutar a Loiara falar um pouquinho da experiência dela, saída da graduação, entrada na Mosaic, tá? Assim, eu se deixar, eu ia até amanhã falando, mas o professor depois disponibiliza o meu contato para vocês, tá? Então, assim, estou disponível, tá? Se tiverem alguma dúvida, quiser me mandar o currículo também para me dar uma olhada, eu estou disposta, eu posso ajudar vocês com relação a isso, tá? Não só isso, quiser outras dicas de alguma coisa relacionada até mesmo da Mosaic, algum tipo de pesquisa que a gente desenvolve, tá? Demoplot são os nossos produtos. Eu vi alguém aqui que perguntou de estágio também. Conversa comigo, me chama, professor, passa meu contato para o pessoal, seja e-mail ou manda WhatsApp também, que é mais fácil para me responder. Eu estou sempre à disposição, tá?
E a minha dica final, né, que eu comentei com vocês desde o início, e torno a dizer, não desistam, não desanimem em momento nenhum, o emprego de vocês vai sair, vai surgir, tá? E que se não for aquele emprego de fato que você quer, que você conseguiu ali naquele momento, seja inquieto, tá? Então, assim, tem inquietude de buscar sempre o melhor para você, para sua carreira, para o seu desenvolvimento pessoal. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. A gente que agradece, Loiara. Um grande abraço, uma boa noite, fica com Deus. Boa noite, pessoal. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.